Olá, muito bom dia! Muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy. Um grande abraço para você que decidiu prosperar. Para quem está assistindo também no gravado, também decidiu prosperar. Nós vamos prosperar hoje com nossa terapeuta, especialista em terapias integrativas, Celiane Cabral. Celiane Cabral estará aqui hoje conosco, trazendo aí a aula sobre quando você pensa mais do que você quer, seus pensamentos começam a sangrar. Celiane, quem pensou e ainda está pensando em entrar na aula, está sangrando esses pensamentos, porque é aqui que a gente prospera, né, Celiane? Vamos que vamos prosperar? Bom dia, Celiane! Bom dia, negreiros. Bom dia você que está conectado no ICP Academy, nesse ambiente que te acolhe, nesse ambiente que traz a possibilidade de você se olhar com completude. O que é isso, Celiane? A gente perceber que a gente é completo, que nós somos seres ativos, vivos, e que a gente precisa assumir definitivamente a honra dessa vida. Esse tema de hoje é um tema muito pertinente, é um tema aonde todos nós que estamos aqui conectados nesse processo de evolução precisamos compreender, entender e trazermos cada vez mais essa possibilidade de administrarmos o que nós sabemos de nós. Por quê? Porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente sabe de nós. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente conhece. Por isso, o autoconhecimento é um chamado que, independente da sua idade, ele vai acontecer. Então, tá dentro desse fluxo do autoconhecimento e a gente tem essa oportunidade de fazermos algumas transformações, algumas mudanças não com os outros, com o que a gente conhece de nós. Esse tema é um tema que é um tema que traz muita curiosidade. E essa aula de hoje é uma aula muito especial. Por quê? Porque eu quero muito, mas muito mesmo, que a gente faça uma troca espetacular. O que é essa troca espetacular, Celiane? A gente possa partilhar, porque pensar todo mundo pensa. Agora, entender, olha só, quando você pensa mais do que quer, seus pensamentos começam a sangrar. Quando você lê uma frase como essa, quando você tem acesso a uma frase como essa, o que que vem na sua cabeça? O que que tem aí no seu coração? O que que te diz essa frase? O que que está passando na sua cabeça agora? Quando você viu o tema dessa aula e quando você lê essa frase, do jeito que ela está aí. Eu quero ouvir vocês. Oi, Celiane, bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia às demais colegas. Eu estava aqui, né? Acabei de chegar, já fui ao supermercado e ali cronometrando, Celiane, cronometrando o tempo para poder entrar bem no início, porque quando eu vi essa frase, quando você pensa mais do que quer, seus pensamentos começam a sangrar. E aí isso ocorre ocorre com muita frequência com a gente. A gente pensa de um jeito, pensa de outro, articula, planeja, faz tudo e às vezes sangra, porque nós ainda não conseguimos fazer algo de acordo com o nosso planejado. Mas isso também não quer dizer que nós não conseguiremos. A gente só precisa buscar outra estratégia, de outra forma, com mais atenção, com mais respeito com a gente mesma e com mais zelo, que é isso que nós precisamos ter com a gente. É um carinho a mais. É só um tiquinho a mais. Eu pensei assim, E quando sangra, dói, né? muito.
muito, Celiane. Obrigada pela contribuição, Jesus. Principalmente Oi, porque ao fale. nosso redor temos muitas pessoas que dependem da gente. E nós ainda temos essa preocupação com o outro, porque somos reflexos, somos espelho, somos referência. Tudo bem. Quem mais? Quando você pensa mais do que quer, seus pensamentos começam a sangrar. O que que vem aí na sua Bom cabeça? dia. Bom dia. Tá de me ouvir direitinho, Fabiane? Tá, tô te ouvindo, Leudimar. Bom dia. Celiane, hoje, essa frase, qual conhecimento que hoje eu tenho, né? Que na igreja já sabe, você já sabe que eu sou fã do foco, só falo no foco. Hoje, com o entendimento, com o conhecimento que que eu estou adquirindo no foco, o que eu entendo é que a, gente- o- a, começa a sangrar por quê? Porque nós vamos acumulando, né? Todos os pensamentos vai passando no nosso cérebro e a gente chega uma hora que não suporta, né? Por ele estar acumulado, os pensamentos, e ele sangra, começa a gritar, porque nós estamos deixando ele acumuladinho lá, só no pensamento, e não nos movemos para fazer outra coisa. E lá o Maslow nos ensina hoje como lidar com tudo isso, né? A tirar isso, para justamente não acontecer a questão desse sangue. Então, assim, hoje eu já tenho um novo conhecimento por conta essa mensagem que você traz hoje, essa frase. Para mim, ela me abre um alerta bem grande, né? E me dá um entendimento hoje diferente por conta que eu assimilo com essa aula que a gente tem lá no foco. Então, muito acúmulo na cabeça, muito acúmulo. Então, o cérebro sangra, o coração sangra. Acho que muitas pessoas chegam a chegar a ter transtorno porque o acúmulo é muito grande. Então, assim, para mim, hoje eu já tenho uma grande experiência, né, com essas 4 aulas. Para mim, hoje eu já tenho uma outra visão dessa frase que você trouxe hoje. E creio que você vai abrir muito mais clareza. Perfeito, perfeito. Obrigada, Obrigada. Leudimar. É, é bem real isso que a Leudimar trouxe, porque dentro do Fox, Maslow trabalha muito bem essa questão, né, de como você sobrar tempo para a sua criatividade. E nós estamos num mês que chama muito atenção para a questão do suicídio, né? E o que que acontece quando a gente gera essa quantidade de pensamentos? Quando a gente gera essa quantidade de pensamentos, quando a gente pensa mais do que a gente quer, esse excesso gera dores, gera muitos sintomas. Então, vamos entender isso, compreendendo, por exemplo, qual é a média de pensamentos que o nosso cérebro gera por dia? O nosso cérebro gera por dia entre 60 e 70 mil pensamentos. Essa é a quantidade. De 60 a 70 mil pensamentos por dia o nosso cérebro produz, tá? Quando nós pensamos demais em algo que não conseguimos resolver, ativamos o sistema do estresse. Olha só, ativamos o sistema do estresse. O que está dentro do sistema do estresse? Ansiedade, insônia e dores no corpo. Então você aí agora você já sabe de onde vêm esses sintomas. Insônia, dores no corpo, ansiedade, vem de um volume de pensamentos que já estão sangrando. Então é essa somatização que geram esses sintomas, tá? Isso cria o que na psicologia é chamado de ruminação mental. Você fica ruminando.
determinado pensamento. E geralmente essa ruminação é algo que você ainda não sabe como resolver. Um pensamento recorrente que você ainda não sabe como resolver determinada situação, fica ruminando na sua mente. E isso gera um estresse, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera síndrome de pânico, que gera um monte de possibilidades psicossomáticas, correto? Aqui eu vou abrir um parêntese para trazer uma possibilidade que é nos ofertada pela programação neurolinguística. Quando eu tenho um pensamento recorrente que gera uma essa ficar ruminando, né, na sua mente recorrente, você precisa identificar dentro desse pensamento por que que eu não tenho a solução ainda para esse pensamento. Dentro da programação neurolinguística, ela traz a possibilidade da gente identificar que as soluções precisam ser enxergadas da seguinte forma: o que é que está na minha mão resolver e o que é que depende de outras pessoas? Porque às vezes, a grande maioria das vezes, o pensamento recorrente que você tem para que ele seja resolvido, precisa de outra pessoa. E às vezes a questão nem é totalmente sua, envolve outras pessoas. São problemas da família, de um filho, do companheiro, que é gerado com a contribuição dessas pessoas. Aí você traz só para você. Nós mulheres temos muita facilidade em fazer isso. Assumir a responsabilidade de todo, aonde para ser resolvido também precisa da contribuição de outras pessoas. Então, o primeiro passo é identificar o que está na sua mão e o que não está na sua mão. Quando você identifica o que está na sua mão e pode ser resolvido, vamos supor, a gente coloca sem aquela dor, aquele problema, ele tem um peso de 100%. Quantos por cento está na sua mão resolver? É 50? É 80? Quando você identifica isso, você passa para o passo seguinte, que é como eu posso resolver isso? Porque você só vai dar conta de resolver aquilo que está 100% na sua mão. Não 100% do problema, mas da sua responsabilidade. Por exemplo, vou já ir, Patrícia. Olha só, todo problema causado de relacionamento, quando envolve você e mais alguém, você é responsável apenas 50% do que foi gerado. Os outros 50% é da outra pessoa. E aí você vai trabalhar em cima dos seus 50%. Aí eu vou aproveitar já aqui, que a Patrícia escreveu aqui no chat. E o rancor? Você, Patrícia, é responsável 100% pelo rancor que você sente, certo? Você só vai ter autonomia e gerenciamento sobre o seu rancor, da forma como você sente ele. Agora, esse rancor é, olha só, esse rancor é para uma outra pessoa, então o rancor que está dentro de você está te fazendo um mal. Ele provoca em você sensações desagradáveis. Ele gera em você ansiedade,
ele gera em você insônia, você acorda no meio da noite e fica pensando nisso. Então, você vai resolver só o que está afetando você. O que você quer que o outro faça? Ou isso é uma coisinha chamada expectativa. E quanto mais expectativa você gera, maior pode ser a sua frustração. A sua frustração pode ser muito grande. Quando você gera expectativas, né, que compete principalmente soluções a outra pessoa. Então, você precisa estar focada no que você pode resolver para que os seus pensamentos não comecem a sangrar no que diz respeito a isso. Correto? Para a neurociência, olha só, para a neurociência, o excesso de pensamento ativa a amígdala cerebral, que é responsável pelo alarme emocional. Quando essa amígdala é ativada, a gente recebe um alarme emocional. Quando a Patrícia trouxe a questão do rancor, o rancor é o quê? Um alarme emocional. Tem uma emoção associada a esse sentimento. E é muito bom quando a gente descobre qual emoção está associada a esse sentimento, porque a gente vai e atua diretamente nessa emoção. Esse alarme constante faz o corpo, entre aspas, sangrar, em forma de sintomas emocionais e físicos. A somatização disso tudo gera dores no corpo, gera, dentro do quesito emocional, muitas dores emocionais. E essa dor emocional, ela faz com que você construa algumas expectativas, que essas expectativas aumentam o volume de pensamentos. A nossa parte criativa, ela tá aí. Tem gente que diz assim: ah, Celiane, eu não sou uma pessoa criativa. Às vezes, o que você não consegue é direcionar a sua criatividade. Mas nós somos seres essencialmente criativos. Nós estamos criando o tempo inteiro. Entre 60 e 70 mil pensamentos por dia, a sua parte criativa está aí abundante. O que está acontecendo é que você vai criando barreiras e você não vai tendo consciência de como direcionar os seus pensamentos tão criativos. Você não tira um tempo para gerenciar a sua criatividade. E aí o que que acontece? Você perde a oportunidade de, no aqui e agora, no momento presente, direcionar a sua parte criativa, os seus pensamentos, e aí você começa a ficar refém de ou fazer associações com o passado ou com o futuro. Começa a criar várias expectativas de futuro em relação às pessoas e em relação a você, a sua vida. Eu só vou fazer isso quando eu estiver mais preparada. Eu preciso estudar mais. Eu preciso melhorar a minha saúde física, emocional, intelectual, espiritual. Isso só vai acontecer quando eu tiver tempo de fazer isso, aquilo. Ou seja, você fica gerando expectativas.
E essas expectativas é uma grande barreira que você constrói para a sua criatividade. Imagina o que que acontece, vamos fazer uma analogia com o rio. O elemento água é o elemento da natureza, um dos elementos da natureza que pode ser considerado o mais flexível. A água, ela tem um destino. Todo rio ele tem um destino. Ele tem a fonte, né? E ali onde nasce, né, as nascentes dos rios, o que que acontece? Tá ali os olhos d'água fluindo e ele vai seguindo um curso, um percurso. Durante esse percurso, às vezes, precisa fazer alguns arrodeios, precisa mudar um pouco o percurso para chegar no destino final, mas ela vai chegar. Ela vai fazer arrodeios, ela vai atravessar. Quando se constrói uma barreira que parece intransponível, que essa água ela não vai atravessar, o que que começa a acontecer? Essa água ela começa a ficar acumulada, parada ali naquela barreira, até chegar um ponto dela ganhar uma força tão grande que ela vai derrubar aquilo e ela vai atravessar para chegar onde ela tem que chegar. É desse jeito que acontece com esse volume de pensamentos que às vezes começa só com um grande sinalzinho e você não administra ele, não dá importância nenhuma para ele. E o que que acontece? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai acumulando, vai acumulando. Quando você se espanta, derrubou aquela grande barreira, e aí você vai precisar se reconstruir literalmente. Então, o nosso corpo é feito de 75, 80% de água. Nosso fluxo criativo está associado a isto. Por isso que a gente pensa entre 60 a 70 mil pensamentos por dia, porque é um fluxo de criatividade. Agora, eu deixo tudo isso à deriva. Quando esse pensamento está ali recorrente na sua mente, o que que você faz? Aí a Leudimar trouxe, né, o Fox. Eu tive uma vivência essa semana com uma artista plástica aqui de São Luís. Foi um encontro de mulheres chamado Café Intuitivo. E tinha uma artista plástica. E o tema era sobre criatividade. E éramos aproximadamente umas 30 mulheres, e ela perguntou: quem aqui não se considera criativa? A grande maioria levantou a mão, claro. E aí ela começou a falar da experiência dela. Ela até brincou. Ela falou que tem uma herança para deixar para as filhas. E a herança que ela vai deixar para as filhas são aproximadamente uns 70 cadernos. Aí ela mostrou o caderno que ela tinha na mão. E aí ela falou: olha, eu faço o seguinte. Eu estou aqui conversando com vocês, as frases que vêm soltas, né, entre aspas, na minha cabeça, eu vou anotando. Eu anoto tudo. Então, eu tenho várias, assim, ela falou, desde a pré-adolescência, ela descobriu que isso fazia muito bem e que depois ela ou lia, ou vinha aquela frase, ela ia ver o que ela anotava e ela criava algo com aquilo. Ela criava um poema, ela fazia uma remodelagem em uma peça de roupa, ela mostrou inclusive umas peças lindíssimas.
Mas olha o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que a parte criativa dela, assim como a nossa parte criativa, gente, ela é criança, ela é infantil. E todas as assinaturas dela, tanto dos poemas, nos cadernos, eu pedi o caderno dela e olhei, e quantas peças de roupa são assinadas com uma imagem do Snoopy, de um desenho infantil. E por que que ela tem essa facilidade de fazer combinabilidades e associações? Porque ela esvazia a mente dos pensamentos recorrentes o tempo inteiro. Então, como que você vai criar, fazer combinabilidade, encontrar soluções se aqui está cheio? Já pararam para pensar nisso? Quando está cheio, vamos imaginar agora um copo cheio de água. Cheio, 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 cheio. Aqui, ó, lotadinho de água. Como é que você vai colocar mais algum tipo de líquido dentro? Não já está cheio de água? Então vai ser só água. Para que você possa colocar um outro líquido ao ponto até de misturar, você vai ter que consumir, ou seja, esvaziar um pouco esse copo para ter a possibilidade de colocar um outro líquido ou até mais água. Então, se você não tira esses pensamentos daí, você não tem escolha a não ser ficar, entre aspas, refém dos pensamentos. Ou seja, a sua opção é ruminar, ficar ruminando o que está aí dentro. E essa autonomia, ela é individual. Só você pode fazer isso. Ninguém pode esvaziar a sua mente. E a gente esvazia, você sugere o quê? A meditação? O que que você diz assim, como é que a gente esvazia? Nós vamos, inclusive, agora, Eva, fazer um exercício para esvaziar. Porque realmente eu tenho pensamentos, inclusive ultimamente, né? Eu tô com uns pensamentos recorrentes que eu tenho, que eu queria esquecer, me libertar, não focar naquilo, esquecer e focar em outras coisas, que isso incomoda demais a gente. Você não foca em outra coisa, porque, meu Deus do céu, você fica querendo pensar em outras coisas, trabalhar outras coisas e fica com aquilo é perturbador. Ou seja, o copo, né, tá cheio da mesma coisa. Tem que esvaziar para poder colocar outros pensamentos para fazer combinabilidade para gerar algo novo. Então, olha só, vamos fazer esse exercício maravilhoso? Pega papel e caneta. Pronto. Você vai ter 2 minutos, e eu vou cronometrar esses 2 minutos, para você escrever tudo, tudo que vier à sua cabeça. Não precisa fazer sentido algum. Pode ser só frases, palavras soltas, o que vier na sua cabeça, você vai tirar da sua cabeça e colocar no papel. Podem começar.
Pronto. Agora nós vamos para a escrita de sangramento. O que é escrita de sangramento? Você vai escrever sem censura esse pensamento recorrente que você tem, tá? Escreve ele sem censura. Apenas escreve o mesmo pensamento da forma como ele aparecer, tá? Até vir uma sensação de alívio. Foca na escrita de sangramento. Vai, pode começar a escrever o pensamento recorrente que você tem. Escreve. Prontinho. Agora você vai ler apenas a escrita de sangramento. Leia algumas vezes o que você escreveu. Leia. Agora você vai inspirar contando até 4, prende contando 2 e na hora da expiração conta até 6, tá? Inspira contando até 4, prende a respiração contando até 2 e expira contando até 6. Assim, ó. Inspira, conta 4 até 4. Prende, conta 2 e expira, contando até 6. Você mesmo faz a contagem mental, vai. Inspira, conta até 4. Segura a respiração, conta até 2. E expira, contando até 6. Inspira.
Novamente. Mais uma vez. Perfeito. Agora você vai ler novamente, apenas uma vez, esse pensamento que sangra, sua escrita de sangramento, e aí você vai escrever uma frase de acolhimento para você. Como se você fosse agora a sua melhor amiga, o seu melhor amigo te respondendo isso. Exemplo, você não precisa carregar isso tudo sozinha. Está tudo bem não poder dar conta de tudo. Tira um tempo para cuidar desses pensamentos. Escreve algo de acolhimento para você mesmo. Agora nós vamos partilhar. Eu quero que vocês partilhem. Quem se sentir confortável pode partilhar o pensamento e o acolhimento. O acolhimento que você construiu para esse pensamento que sangra. Então, vamos partilhar essa frase de acolhimento que você escreveu para você mesmo, porque com certeza vai ajudar a todos. Traz aí. O que que você fez? Levanta a mãozinha aí para a gente organizar. Eu não entendi muito bem essa questão do sangramento, não deu para mim fazer, não, realmente não entendi. Vou deixar para as colegas aí para me entender o que que elas não entenderam. Pronto, vamos ver. Quando você deu esse comando de a gente anotar, escrever o que vinha no meu pensamento, isso não funciona para mim, entendeu? Porque assim, quando alguém diz assim, faz isso, vê o que, anota tudo que está na tua mente. Naquela hora não vem nada. Eu acho que talvez seja a única hora que meu pensamento esvazia. Entendeu? Quer dizer, eu toda hora estou pensando, 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 aí vem aqueles mais repetitivos, né? Mas na hora que diz assim, anota o que tu está pensando, aí para os pensamentos. É normal? Aí já tem uma demanda, Eva, para você trabalhar. E é uma demanda grande, Pois é, eu né? vejo que é um problema grave e é grande. É grande, né? Acho que não é Tem normal. muita coisa por trás dessa frase que você colocou, né? Quando alguém sugere alguma coisa, eu me fecho completamente, Pois é, justo. né? Então aí já tem algo que está gritando. Bom dia, Celiane. Bom dia, Leila. É a Leila. Celiane, você quer que fale a
Acolhimento é primeiro? Você pode falar a dor, o pensamento, Ah, se você se sentir confortável, e depois você fala o acolhimento que você escreveu pois tá para esse bom. pensamento. O meu pensamento é muito acelerado. Eu escrevi: eu sou abençoada e estou precisando focar em minhas ações. Estou com meus nervos à flor da pele e eu nem respiro. Eu sinto que posso fazer muito mais, mas me sinto cansada, com pesos, emoções que me detonam. A voz até muda, né? E fico Aham. no automático, acelerada, sentindo-se com desânimo. Isso foi o que eu consegui escrever, né? Enquanto meus pensamentos estavam sangrando, né? Que é o que está Isso, dentro da minha alma, nem do meu ser. E eu não sou nada disso. é verdade. Isso Isso é aí, incrível. isso aí é algo que você aprendeu a fazer com você, certo? Isso, Então, agora, Leila, eu quero que você escreva um acolhimento para isso. Aí é a sua dor, certo? Eu quero que certo. você escreva um acolhimento para essa dor. Escrevi isso, Eliane. A minha frase de acolhimento é que eu estou bem, eu sei que eu vou conseguir. Eu sou tudo que nasci para ser. Eu sou calma, eu sou focada, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou amada, paciente, rica. Eu sou iluminada, eu sou amiga, linda, abençoada, filha do Altíssimo. Eu estou pronta para vencer. Amém? Gratidão sempre. É isso que eu sou. Leila, quando você terminou de ler isso, como que você, Muito. qual é a sensação que fica aí em você? Ai, que eu sou muito poderosa, que eu sou maravilhosa, que eu nasci para ter um projeto lindo de vida e transformar a vida das pessoas, principalmente a minha e dos meus filhos, que é o que eu estou nessa batalha aqui agora. Só que sempre a dor para prevalecer, né, amiga? É isso que eu estou detonando, que eu preciso tirar de mim. Sabe por que que a dor está prevalecendo? Essa sua contribuição é incrível. Porque tem mais tempo investido em regar a dor do que em Sei. regar o acolhimento. Isso que Nossa, você acabou de trazer. Então, aquilo que a gente investe mais tempo, mais energia, e isso acontece muitas vezes porque o pensamento fica em devaneio, ele fica solto. Falta administração para o pensamento. ok. Tirar ele daí da sua cabeça, colocar no papel, já é um movimento muito poderoso. Agora, construir um gerenciamento para essa dor, para esse pensamento que sangra. O gerenciamento é acolher, acolhendo, reconhecendo que você não é isso. Tá bom. Uma pergunta que ajuda muito você continuar construindo esse acolhimento. É você se perguntar o que que essa experiência tem para te ensinar. Tira o aprendizado, foca no aprendizado, Tá bom, Celina. tá? E tudo isso quer te ensinar o quê? O que que você tem aprendido até agora com isso tudo? E aí você dá um basta para esse pensamento, um chega para ele, foca no aprendizado e diz para você mesma tudo isso que você acabou de construir. Essa frase de acolhimento, para gerar essa sensação. Pois tá bom. E me livrar dessa ansiedade, né? Que criou a Exatamente. ansiedade. Pois Exatamente. tá bom. Viu? Gostei do exercício, viu? Consegui fazer a respiração e me senti muito bem, viu? A respiração, ela te traz para o aqui e agora. O Ela faz um presente. corte. Ah, Quando a gente prende a respiração, ó, quando a gente inspira, que a gente segura, a sensação que gera é que o tempo para. Só que o tempo não parou, mas você parou. Parou. Aí você expira. Esse tempo de expiração, ele é maior do que a inspiração. Por quê? Porque precisa dar vazão, tirar o que não serve mais.
correto? Combinado. Correto. Então, se você tiver um tempo para investir durante o seu dia, 5 minutos só dessa respiração, você já vai esvaziar muito dos pensamentos recorrentes que sangram, Mas tá bom. tá bom? Celiane, eu tô Eliane, numa. Vou desligar aqui, tá? Tem outra pessoa. tá. Não, eu quero só fazer uma reflexão rapidinho, Eliane, a respeito de você falando com relação à respiração, né? Agora que eu vi você falando aqui, eu vi um similar. Na atividade física, os professores trabalham muito isso, inspirar e soltar, eles falam dessa forma. E agora você fazendo essa reflexão, deu para mim ter um entendimento do que eles querem com o resultado disso. Ali, fazendo a junção com a atividade física. Muito boa essa sua. Você me trouxe, me deu essa reflexão. Obrigada. Dá até vontade de fazer mais, né, Levimar? Eu não sei. Pois é, aí eu vim entender que eles querem energizar a gente, né? Só que eu não tinha ligado o que eles queriam com isso. Porque eles dizem, ó, inspira e solta, né? Quando a gente vai fazer atividade. E agora você falando, me trouxe a reflexão do que eles querem na junção com a atividade física. Muito bom. Pronto. Obrigada. É o que a gente tem de mais potente, tá? Transformador é a nossa respiração. Quem mais? Eu quero ouvir outro acolhimento, eu quero ouvir para que a gente possa ir partilhando e a gente possa ir aprendendo uns com os outros. O que que você trouxe aí de acolhimento para você? Deixa eu ver o que que me serve do que você escreveu. Esse, Eliane, eu só consegui, quando eu fui anotar, né, no começo que você pediu, eu consegui só anotar as pessoas com quem eu convivo. O que que você me diz? Por exemplo, é meu filho, a secretária, é o meu marido, é a pessoa que convive, só as pessoas que convivem comigo, só o nome. Uhum. Eu fui só anotando só o nome dele, pensei neles, só isso. O que que você me diz? Aí você vai perguntar para você qual é o significado que essas pessoas têm na sua vida. Hum, Depois que você anotar o significado que essas pessoas têm na sua vida, você começa a pesquisar e o sentimento, qual o sentimento que você tem em relação a essas pessoas. tá, Depois que você identificar o sentimento que você tem em relação a essas pessoas, você começa a também perceber se são sentimentos leves ou pesados. sei, E aí você começa a identificar algum pensamento recorrente em comum quando se trata dessas pessoas. Que aí você começa a administrar esses pensamentos criativos. Então, entende, Eva? sei. Nomear é maravilhoso. Quem mais? Qual é o seu acolhimento? O que é que você escreveu aí de acolhimento para você? Eu vou. Bom dia, Bom dia. meu nome é Leoneide, estou falando aqui de Corrente. Sou líder, né, negreiros? Eu escrevi primeiro que eu tenho medo de não saber o que falar em público, né? Uhum. Porque meu propósito é impactar pessoas, é levar algo para que impacte pessoas, né? E aí, então, eu botei medo de não saber o que falar, medo de dar errado, de algo dar errado, medo de julgamento, medo de não ter conteúdo, medo de me expor demais. E o acolhimento que eu fiz é que eu falei para mim, coloquei meu nome, Leoneide, você é uma pessoa que tem uma história de vida e de resiliência gigante e que inspira muita gente. Errado é uma possibilidade. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará, porque Deus é quem diz que quando a gente tiver ansiedade,
colocar nas mãos dele. E esse peso não é nosso, né? Como você já falou também. A Eva também, um acolhimento que eu quero dar para a Eva é falar mais com as pessoas sobre as suas vivências e sobre o que você tirou de aprendizado daquilo, né? Hoje eu, ouvindo a Eva, eu me inspirei, né? Porque as poucas palavras que ela disse me fez refletir sobre justamente o que eu devo falar e o que eu não devo falar, né? Cada pequena coisa que você viveu e que você tirou um aprendizado daquilo é uma inspiração para as pessoas. E aí a gente ignora, a gente acha que não foi, né? Não foi bom. Mas eu tenho tido muita, é, não é recíproca, é feedback, né? De pessoas assim, de que o que eu tenho para falar é muito válido e que eu devo seguir em frente e que vai dar certo. A única possibilidade é de não dar errado, mas pode dar certo. E eu vou me agarrar no que vai dar certo. Léo, e tá tudo bem dar errado de vez em quando. Sim, sim. Aceitar que a gente é vulnerável e que a gente pode chorar, pode dar errado, e voltar e fazer de novo, e fazer de novo, que a repetição é o que a gente tem certeza que vai dar certo. É repetindo, repetindo, repetindo. Mas o mais importante é a percepção desse errado. É, Porque o que é, que é certo e o que que é errado comparado ao quê e para quem? é isso. Quando você está atrás dessa aprovação, você gera uma expectativa. Lembra da expectativa? Sim, sim. E a expectativa, ela está sempre no futuro. Então, quando você vive o hoje, você vai gerar um resultado. Quando você gera a expectativa, você não vive o hoje, você não faz. Fica um medo impeditivo, não um medo de proteção. Sim. Né? Talvez eu esteja muito na expectativa, De né? que os outros validem, de que seja certo para os outros. E aí, isso impede você de É verdade. executar, de fazer. Então, lembra dos 50% do que está na sua mão. O que está na sua mão é preparar, fazer, entregar. Como o outro vai receber, vai depender do outro. Do- Muito E bom. outra coisa, lembra que nós somos feitos entre 75% e 80% de água? E que é esse fluido, essa fluidez que traz uma coisa chamada flexibilidade. Sim. E aí, voltando E lá no exemplo o, do Rio, o ó, Rio é o justamente. conceito, rapidinho, o conceito do erro tá onde? Tá dentro da flexibilidade, Sim. tá dentro do fazer. Então não dá para parar e ficar ruminando os pensamentos de que pode dar errado, porque o que é que vai acontecer, gente? Vai dar Errado. errado. Ótimo. Porque o não fazer pode ser considerado um erro. Caramba, a Léo sabe tanta coisa, estuda tanta coisa, tem tanto conhecimento, não faz, não executa. Então, investe 100% no seu 50%, tá bom? Obrigada pelo acolhimento. Só podemos deixar florir aquilo que a gente acolhe. Porque os pensamentos que sangram em silêncio apodrecem. Água represada. Água represada apodrece.
E o que que acontece com uma água represada que apodrece? O que que cria lá dentro? Bichinhos que pode se transformar em um mosquito da dengue, pode trazer Lavas, uma doença, tudo para traz tudo, destruir. Tudo para tudo. destruir, Pois é. Eu adoro metáforas, eu acho não que é? dá para aprender muito com isso. Eu queria até falar do meu acolhimento, Fale. Celiane, que eu acabei não falando, eu anotei aqui rapidamente também sobre o acolhimento, né? Aí, ó, eu coloquei assim, o que veio na minha mente foi isso, né, na hora. Isso. Ó, amiga Eva, eu falei para mim mesmo, né, como se fosse uma amiga, eu amiga de mim mesma. Amiga Eva, não dê tanta importância a essas pessoas. Ó. Só que o nome que eu anotei a princípio foi meu marido, meu filho, minha sogra e a secretária de casa, né? Amiga Eva, não dê tanta importância a essas pessoas. Não foque mais tanto nesse homem, acho que é o meu marido, né? Porque eu me preocupo mais com ele do que comigo. Me preocupo muito o que ele pensa, o que ele diz, o que ele. Entendeu? Viva a sua vida com mais intensidade, né? Não foque tanto nele, se alegre com as suas coisas, se alegre, fique bem com as suas amigas, dê mais, né, com mais convívio, né? E dê importância também às suas conquistas, que eu realmente não valorizo muito isso, entendeu? Você já, já está uma pessoa melhor. Foi isso que eu botei aqui rapidamente, tipo uma Olha, psicografia mediúnica. olha que beleza isso, Eva. E eu vou te Ai, contar um segredo. Essa hum, amiga Eva aí é a que mais conhece a Eva. é, Acredita nela. é, tá bom. Acredita nela, que ela conhece bem a Eva. Então, É, o que ela tá te dizendo é genuíno, certo, tá bom? tá bom. Perfeito, né? Vamos tirar a nossa foto linda. E eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo para você que você não está só. Nunca esteve. Que o que você realmente merece não é precisar, não. Você merece. É descobrir qual é a sua melhor companhia. Talvez a Eva tenha feito uma grande descoberta. Então, aproveita a sua melhor companhia e acolhe. Acolhe esses pensamentos que sangram. Só depois de acolher você vai ter a possibilidade de deixar florescer. Um beijo no coração de vocês e vamos embora para nossa foto. É É isso isso aí. E aí. de E de acolhimento, acolhimento, Celiane Celiane entende. entende. Celiane é Celiane é especialista especialista. porque ela acolhe primeiro ela, para depois acolher os demais, como faz diariamente. E já já ela vai acolher pacientes aqui no ICP, aqui no consultório, seja online, seja presencial. Todos os dias ela está acolhendo pessoas para que essas pessoas se acolham. Pois é, Inclusive, Celiane, rapidinho, eu não concluí que veio depois. Só que eu tenho dificuldade, essa é a minha dificuldade, de fazer exatamente isso, Então, Manuel, entendeu? Atender a esse pedido dessa amiga Eva, entendeu? Essa é a minha somente dificuldade. azeite e água. Ainda, diga, Vai tomar 1 litro de água. o Nexus vai te Oi? proporcionar essa possibilidade Pois é, foi aumen- para isso que eu comprei, Viu? eu preciso, aumentada, viu? viu? Aumentada. Viu? Tô ansiosa, que eu achando que já era esse final de semana, me programei todo para esse final de semana. Tá, acredita? Acredito. Mas tá chegando, viu? Beijo, Eva. Seu sorriso está mais bonito hoje. Obrigada. vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Feliz! Feliz.
a felicidade de quem prosperou com Celiane Cabral. Vamos colocar em prática. Olha, a aula é colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Vamos nos acolher, vamos fazer esses exercícios, porque aí a prosperidade continua sempre nas nossas vidas. Tchau, tchau.